Que história é essa de levar livro para preso? Conta essa história, esse projeto maravilhoso que você está encampando e o que já deu de resultado essa história. Esse projeto, De Grande, começou há 10 anos atrás, quando a Fundação Palavra Mágica começou a criar clubes de leitura em Ribeirão. Na época foram criados 152 clubes só na cidade de Ribeirão Preto, principalmente na educação de jovens e adultos, à noite, nas escolas. Pessoas que estavam sendo alfabetizados ou tinham sumido da escola e voltaram. Foi um projeto belíssimo. E na ocasião a gente entendeu que um projeto para jovens e adultos que estavam na educação na rua, né, na rua, nas escolas, fora das grades, também precisava atingir aquelas pessoas presas, porque entre as pessoas de alguma maneira excluídas, as pessoas que estão privadas de liberdade, os presos, encontram-se numa posição assim bastante desconfortável, né? As pessoas nas ruas tendem a achar que tem que se livrar deles, tendem a achar que aquilo tem que ser um depósito de pessoas para ficar livre daquelas pessoas, em vez de dar uma oportunidade para quem quiser poder dar a volta por cima e se reintegrar à sociedade. A ideia então foi, da mesma maneira que a gente estava abrindo clubes de leitura de livros bacanas toda a vida, nas escolas, centros culturais, em vários lugares, entrar também nos presídios. Então a gente abriu na antiga FEBEM, na época já Fundação Casa, e abrimos em Ribeirão Preto e em Serra Azul. Foram as duas primeiras cidades. Hoje estão em 17 penitenciárias em várias partes do estado de São Paulo e expandiu. Outras editoras, outras empresas se animaram com a ideia, viram que deu certo e passaram a apoiar. Então hoje é um número muito grande. Agora, só esse projeto que nós criamos a partir de Ribeirão Preto, ele já beneficiou em 10 anos mais de 8 mil homens e mulheres presos. 8.000 pessoas. 8 mil pessoas. Há um certo rodízio maior do que nos clubes fora das penitenciárias, porque tem transferência de presos, tem soltura de presos, tem várias situações com que faz quem está num regime depois mude para outro, que é bom para o preso, naturalmente. Então, no ano passado, esses 17 clubes em penitenciárias passaram 1.152 homens e mulheres presos. O interessante é que tem vários impactos, mas o maior desses impactos são as histórias de transformações que a gente ouve, vê, conhece todo dia, né? Eu não duvido disso. Eu não duvido. Eu acho que a leitura, lógico, como professor da área de português, evidentemente que eu tenho isso em mãos, Claro. né, todos os dias. A gente é testemunha da mudança da vida das pessoas. Então o livro muda mesmo. Mas não muda pouco, não. Não muda pouco. Muda muito. Agora, entre aquelas pessoas que estão presas, o impacto é maior. É uma coisa impressionante. Ao longo da minha vida, eu fui falar com leitor na escola, na favela, nos morros do Rio de Janeiro, em vários lugares. E falar com os leitores nas universidades, nos lugares onde eu sempre sou chamado para ir, dar palestras e tal. Se há um lugar que tem uma capacidade de transformar, que é levada a cabo e rigorosamente dá certo, é no presídio. Por algumas razões, né? Algumas pessoas pensam, e com razão, que levar livros à cadeia é uma coisa boa porque o pessoal tem tempo disponível, mata o tempo com isso. É claro que é verdade, mas vai muito além disso. Além desse lazer cultural de qualidade, de passar esse tempo com uma coisa bacana e tal, os impactos, e cada vez que você participa de um encontro com os presos você percebe isso, ele começa a melhorar o vocabulário. Em vez da gíria que aprende na cadeia e o pessoal exercita, porque isso é sinônimo de prestígio, você se torna às vezes mais respeitado no meio e tal, quem acaba participando do clube vai em sentido contrário. Ele desenvolve um outro vocabulário. Aí a família vai visitar no fim de semana, fica toda orgulhosa. Ué, o que está acontecendo? Você mudou, você não é mais aquele, né? Então é bom para a esposa, para o marido, para a avó, para os filhos, para as pessoas que convivem e lá vão. Mas vai além disso, porque na verdade
quando você está lendo, e você como um cara da área sabe disso como ninguém, é como se você estivesse vivendo uma outra vida, né? A vida do autor do livro, a vida das personagens daquela história. E as avós da gente já diziam, né? Você quer aprender alguma coisa na vida, é tropeçando, fazendo os próprios erros. Mas tem uma coisa mais sábia que as nossas avós já contavam, que é aprender com o erro do outro, né? Isso é mais sábio que qualquer outra coisa. E quando você lê um livro, você se coloca no lugar do outro, na pele do outro, nas dificuldades, nos dramas, nos sonhos e nas soluções que o outro encontra para a própria vida, né? Então, na medida que você lê uma história, é como se vivesse a vida daquela figura. E aí você cresce, né? Você cresce com uma história, com outra. De repente, você não pratica um erro que você viu alguém praticar e se dá mal. De repente você pratica outro, né? Mas isso faz parte do processo de crescimento na vida. Agora, mais do que isso, esse salto que se dá para a cidadania, na medida que começa a incorporar conhecimentos, possibilidades de vida, e histórias que outras figuras viveram. Nas nossas ações em presídios, a gente consegue ver como funciona na prática, Degrande, a biblioterapia, uma terapia pelos livros, né? Você reflete, você pensa e você tem insights, às vezes tem um processo catártico, né? E às vezes você se transforma. É bem interessante. Eu aprendo mais, eu te confesso, do que na maioria das palestras que eu já fui ouvir com grandes especialistas dentro e fora do Brasil. Mesmo as que eu dou. Mas, então você sabe que uma coisa muito louca é que a maioria das pessoas que está lá nunca teve essa oportunidade. Claro, evidentemente que alguns tiveram, né? Óbvio. Claro. Mas eles não tiveram oportunidade de vivenciar isso. Por quê? Porque houve uma falha enorme na escola. A escola tem uma falha muito grande. Por exemplo, eu me lembro lá nos Estados Unidos que existia uma aula, não existe até hoje, a chamada aula de leitura. O camarada fala assim, mas como é que é essa aula de leitura? É uma coisa muito fácil. O professor reúne todo mundo, dá o mesmo livro para todo mundo, eles leem. Hoje nós vamos ler o capítulo 1 e vamos discutir o capítulo 1. E todo mundo lê o capítulo 1 e discute o capítulo 1. Eu entendi isso aqui, entendi aquilo lá, entendi aquele outro. Isso forma a capacidade de leitura e entendimento. Claro. Coisa que a escola brasileira faz o favor de não fazer nunca. E eu já perguntei para muitos diretores também, batendo papo em palestras, a gente fazendo palestra para essas escolas no Brasil, por que vocês não fazem isso? Aí o cara fala, porque está fora da nossa programação. Porque se a gente fizer isso, a gente atrasa o programa. Quer dizer, você pode atrasar o programa, mas não pode atrasar a cabeça do sujeito, né? Claro. Então, essa é uma falha muito grande. Nós não passamos para os brasileiros, de uma forma geral, o valor do livro. O camarada não sabe o valor do livro. E é aqui, ó, eu acho tão bacana esse tipo de depoimento que você está dando, porque quem está preso, às vezes fala, poxa, eu poderia ter feito outra coisa na vida, a não ser estar aqui. Vai corrigir todo mundo? Claro que não. O Escadinha vai sair da cadeia e vai ser o santo? Não vai. Não vai. Mas alguns vão, alguns podem. Alguns estão lá por azar. Alguns estão lá por bobeira, alguns estão lá por maldade, alguns estão lá... Então, agora que você vai ter que trabalhar o que cada um pensa, não é? Claro. E como é que tem sido essa resposta no egresso do cara que sai? Como é que funciona? Tem um caso aqui de Ribeirão Preto que é exemplar nesse sentido. É um moço que chegou aí para a Fundação Casa, para a antiga FEBEM, fez 18 anos, continuou cometendo, né, certos crimes e acabou condenado a mais de 10 anos. O nome dele é Carlos. O Carlos foi condenado por tráfico, condenado por assalto à mão armada e foi parar no presídio de Serra Azul, aqui pertinho de Ribeirão. De repente o Carlos caiu um livro na mão dele. E ele me conta até hoje o seguinte, ele falou, não, na escola eu achava isso muito chato, que não fazia sentido, nunca fui convencido que era uma coisa realmente boa. Talvez alguém tivesse até tentado e eu não estava aberto para isso e tal, mas caiu um livro. Caiu um outro livro, por sinal um livro que eu editei chamado Carrasco de Goleiros, que contava... era uma biografia do Ronaldo Fenômeno, né? Na época ainda o Ronaldinho, um dos autores desse livro é o Luiz Puntel.
E o Carlos leu. O Carlos falou, pô, um livro sobre futebol, uma coisa que eu gosto, então vou ler. Ele leu o livro, adorou e começou a ver a história de transformação, de superação de desafios, né? Que o menino de 12, 13 anos começou a enfrentar no Rio de Janeiro até virar o maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira, que passou inclusive o Pelé. E ele foi se abrindo para os livros, um livro aqui, outro livro ali, de repente ele virou coordenador do clube de leitura nosso lá em Serra Azul. E foi lendo, virou monitor na escola da FUNAP. E foi crescendo, acrescentando. Eu conheci esse Carlos em Jardinópolis, no presídio. Eu nunca tinha visto ele na minha frente. E ele falou, olha, eu lembro porque eu vi um nome seu na ficha do livro Carrasco de Goleiros que eu li. Então começou ali uma conversa. E o Carlos tinha um certo receio. E aí eu te respondo como é a questão do egresso. Quem saiu da cadeia e tem a vida em liberdade hoje. O Carlos lá virou coordenador do clube de leitura em Jardinópolis. Ele tinha um receio. Como é que vai ser minha vida em liberdade? Será que vão me aceitar? Será que eu vou conseguir trabalho? O que eu vou fazer da minha vida? Eu quero dar uma virada, mas e aí? Ele estava inseguro. Ele leu um livro de um autor brasileiro chamado Ilan Brennan, da Companhia das Letras, e chamado Hermes, o Motoboy. E aí ele se encantou com a personagem do livro e descobriu o que ele ia fazer na vida. Ele falou, vou ser motoboy também. Comprou uma motinha junto com a mãe, eles pagavam por mês, até que certo momento eles pagavam 2 por mês, sobrava um dinheirinho, pagava 3 prestações e quitou. Hoje o Carlos está terminando o curso de Direito na UNAERP, é um aluno brilhante, faz estágio em 2 escritórios diferentes, e sem dúvida é uma história exemplar do quanto que o poder dos livros transforma quem está no sistema carcerário, em qualquer parte do mundo, né? Eu vejo lá pessoas que não tiveram oportunidade, e que de repente se apegam, tanto na escola da cadeia quanto no clube dos livros. Para você ter uma ideia, de um ano para cá começou a valer redução da pena. Cada livro lido reduz 4 dias a pena. Aí alguém pode chegar e falar, por isso que eles querem ler, né? E é um direito. Se fosse só por isso, já seria legítimo e correto. Mas esses clubes existem há 10 anos. E desde o começo nunca teve remissão de pena, né? Tem agora de alguns meses para cá. Agora, uma outra coisa sensacional. Eu vou conversar com os presos, eu fico especulando o que está lendo, o que está fazendo, para que está servindo e tal. E alguns me falam o seguinte, muitos deles, talvez a maioria deles, falam que tem que ler um livro por mês, é o mesmo livro, como na história que você contou nos Estados Unidos, na escola. Só que além daquele livro que o clube dá para todo mundo ler no mês, o cara lê em uma semana, na segunda semana ele fala, agora eu vou fazer o quê? Ficar sem ler? Ele vai por conta própria na biblioteca do presídio, pega um segundo, depois um terceiro, depois um quarto livro. Lê 4 livros por ano, por mês. Isso significa quase a média do brasileiro, que lê 5 livros por ano. Olha que diferença, olha que possibilidade de crescimento que essas pessoas acabam tendo. Não é todo mundo, tá longe disso. Não é para todo mundo mesmo. Isso aí não é para todo mundo. Infelizmente não é para todo mundo. Seria ótimo que fosse para todo mundo. Mas esses que topam essa brincadeira que são os que mudam. E se a gente mudar 10%, já tá bom demais. Uma pessoa maravilha. Que você mude, né? Olha que transformação. Vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência a gente volta para bater mais papo sobre a importância da leitura lá no presídio e fora dela também. Continue na sintonia. Agora em pauta, volta já na Tati FM e TV Tati. A Unimed cuida de você na festa do Peão de Barretos. Qualidade a serviço da sua saúde. Chegou a hora, ninguém quer ficar de fora. Preços inacreditáveis. Aniversário Savenhago. O maior de todos os tempos. São milhares de ofertas para garantir os menores preços do ano. E 600 mil reais em prêmios no total. Detergente Minuano, 1,18. Amaciante Urca, 3,78. Limpador Veja, 2 litros, 9,90. Vanish, 10,90. Omo, 1,6 kg, 12,78. Esta embalagem, cada 800 gramas, sai 6,39. Aniversário Savenhago. Grandes ofertas e muitos prêmios.
Chegou Odontologia na Estácio de Ribeirão. O curso de odonto contará com uma clínica completa com 20 consultórios com equipamentos de última geração, central de esterilização, consultórios de radiografia e laboratório multidisciplinar pré-clínico para alunos, professores mestres e doutores atuantes no mercado de trabalho. As aulas começam no dia 26 com condições diferenciadas. Venha para a Odontologia da Estácio Ribeirão e faça parte dessa história. Informações, acesse estácio.br ou fale com o consultor pelo WhatsApp 16 99 114 2222. Odonto é na Estácio e Ribeirão faz Estácio. Você não precisa esperar a vida inteira para viver o seu lado Upper. Upper espaçoso, Upper moderno, Upper bonito, Upper divertido, Upper localizado. E o melhor, está pronto para morar. Visite o decorado. Rua Leonel Ferreira Viana 100, no Guaporé. Viva agora o seu lado Upper. Realização Perplan. Estas pessoas não se conhecem, mas suas histórias estão conectadas. Eu não achei que sairia vivo para contar a minha história. Os profissionais têm dentro deles a verdadeira essência do ser humano. Na verdade, esse hospital me deu vida de novo. De volta no Grupo Tati de Comunicação, agora em pauta. Olha aí, 15 horas mais 12 minutos, de volta no nosso Agora em Pauta, um assunto muito gostoso. Estamos falando com o Galeno Amorim sobre a leitura e ele está fazendo um projeto maravilhoso lá nos presídios. A Sandrinha está dizendo, quando li A Revolução dos Bichos há muito tempo, fiquei impressionada. E a Sheila Santana diz, eu também, George Orwell, maravilha. E aí vai mais, a Bruna Bolse está mandando um abraço pra gente, a Marilena de Oliveira está dizendo, quando você muda uma pessoa, você está mudando uma comunidade inteirinha. Você já pensou? Que legal você imaginar alguém fazendo esse trabalho com presos, com gente que não teve essa oportunidade de mudança. Por isso que esse trabalho do Galeno é maravilhoso. O Zé Geraldo Cruz está dizendo, Budegrande, boa tarde, excelente trabalho, pauta relevante, a leitura é o início da vida com sabedoria, é verdade, você tem toda a razão, viu? Muito, mas muito mesmo. Galeno, agora eu sei que você estava me falando aqui no intervalo, e eu gostei pra caramba desse outro projeto, além do projeto dos condenados, tem um outro que você vai começar em Pontal. Como é que a história é essa? É dentro desse projeto, que é o Clube de Leitura Palavra Mágica em Presídios, que já tem 17, por onde já passaram os 8.000 presos que eu mencionei há pouco. Nós queremos abrir o 18º e o 19º clube em Pontal, na penitenciária de Pontal, que eu visitei já várias vezes. O diretor é muito aberto à ideia, o pessoal da FUNAP que faz esse projeto junto com a gente também. Ele vai ser segmentado, porque lá em Pontal tem um grupo de 70, 90 presos que foram condenados pela Lei Maria da Penha, que, para quem não sabe, é aquela lei que pune crimes contra as mulheres, né? E então são pessoas condenadas por vários tipos de delito. Então nós vamos fazer um clube de leitura com temas apropriados. Tem um escritor que vai ser o coordenador do clube pra gente, um trabalho voluntário, que é o Matheus Arcaro, e nós vamos indicar livros que suscitem discussões como nos outros clubes, mas que levem essa conversa e uma reflexão sobre a violência contra a mulher, pela necessidade do respeito, de um outro tipo de conduta. Se isso não for feito, Degrande, o que pode acontecer? Há um risco muito grande, as estatísticas nos mostram a todo momento. Essa pessoa não ter aproveitado o tempo na prisão para ter refletido a respeito, e aí ele volta para casa e volta a espancar suas mulheres, a matar suas mulheres, ameaçar suas mulheres. Não, e o que é pior, né? Ele volta com mais raiva, porque afinal de contas ele foi preso. E aí tem aquele maldito instinto de vingança, e começa o problema, fica cada vez maior. Agora, consciente é outra história. E ele não aceita que a mulher tenha chamado a polícia para ele.
Exatamente. E ele fica revoltado contra isso porque acha que ela não tem esse direito, né? Então volta ainda mais propenso. Muitos, outros aproveitam o período e repensam um pouco o que fizeram. Se arrepende, como a gente sempre vê por aí. Mas a ideia é fazer um grupo, um clube de leitura só para homens condenados na Lei Maria da Penha. Fantástica essa ideia. É uma coisa que a gente está... aplaudo vocês, porque isso aí é coisa maravilhosa. Quer dizer, vamos recuperar, mas vamos recuperar com a massa na mão. Fazendo a coisa, não ficar só na ideia, no blá blá blá. Blá 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 já enche muito saco nesse país, o blá blá blá. Eu acho que acaba servindo para várias coisas, né? Às vezes, por alguns crimes, tem pessoas que estão na cadeia que poderiam estar na rua e sendo condenados a uma pena alternativa, onde ele cresceria muito mais, seria submetido a uma ação de transformação muito maior. Então a gente está oferecendo uma alternativa, mostrando que caminhos é possível. E aí tem uma outra coisa muito interessante que a gente vai começar a fazer em 2 meses. Esse do Clube Maria da Penha vai ser daqui a 1 mês, ele já começa. E é um segundo também lá em Pontal, que é com audiolivro para pessoas que são analfabetas ou analfabetas funcionais, que é um grande número de pessoas que estão no sistema carcerário brasileiro. A gente tem 730 mil pessoas presas no Brasil. A maioria dessas pessoas é população negra. Se você pega por um outro recorte, é jovens de 18 a 29 anos. E se você pega por um outro recorte ainda, são pessoas analfabetas. Tem de tudo, mas é uma maioria gritante. Que legal, que bacana. Não, é simplesmente ótimo. A Márcia Silva está mandando um texto. Está um pouco grande, viu, Márcia, para a gente ler aqui, mas eu vou ler com carinho. E tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui. Que bacana, né? Eu acho que é exatamente isso, esse trabalho de acolhimento. Eu acho que é muito interessante quando o camarada vai para o sistema prisional. Não que ele que passe a mão na cabeça dele que vai falar que ele é uma gracinha, porque só o fato desse camarada perder a liberdade já é algo terrível na vida. Fique você preso na sua casa durante 2 dias sem poder sair, doente, vê como é que você fica. Você imagina 10 anos, 5 anos, 4 anos, sei lá. Já é um negócio terrível. E no meio daquilo ali, que é outra coisa tétrica, né? Que a gente vive, que é a realidade das cadeias no Brasil. Claro. Então já estão pagando. Agora, se você não der oportunidade para o cara, para ele poder também escapar dessa história, com qualidade, com ele pensar o que ele vai fazer da vida, que pé que ele vai pôr lá fora, como ele vai fazer isso, aí você está judiando o cara, está fazendo com que ele volte para lá. É o que está acontecendo hoje. A realidade do sistema prisional brasileiro é que ele não está resolvendo o problema de ninguém, está virando, em muitos casos, uma outra faculdade, que é a faculdade do crime. Claro. Né? O sujeito entra nessa e depois continua ali, não dá reparo. Agora, e para jovem? Como é que o pessoal está pensando nessa linha do pessoal mais novo? O pessoal que está também privado de liberdade. Fundação Casa e por aí. Tá. A gente já fez vários clubes de leitura. Eu mesmo tenho ido fazer palestras, sempre que sou convidado. Dá para fazer um trabalho e aí agregar uma outra coisa, de grande, que a gente já utilizou também fazendo trabalho na FEBEM e na Fundação Casa, que são as oficinas de leitura e escrita, além do clube de leitura. É ali que ele se expressa, que ele aprende a colocar para fora alguma coisa que está sentindo e não consegue, ali que ele aprende com a vida do outro, ali que é um trabalho coletivo que também tem essa capacidade transformadora. A gente já fez várias oficinas na Fundação Palavra Mágica, a gente já fez várias oficinas dentro e fora, algumas com menores que teve problema já com a justiça, mas estão em liberdade, onde também funciona muito bem. Na verdade é um acolhimento, na verdade é uma oportunidade que você está dando. Se você não dá, não cria oportunidades como essa, a oportunidade que se tem lá dentro é uma só, é entrar na escola do crime.
Então, presos que participam dos clubes que às vezes dão depoimento, eles falam isso. Eles falam, olha, é importante as pessoas lá fora saberem que tem muita gente aqui dentro querendo mudar, querendo ter uma nova vida quando voltar para a rua. E é muito melhor ela investir nisso, ela apostar nisso, ela apoiar isso, ajudar minimamente que seja, no mínimo torcer a favor disso, do que ter pessoas que voltam para a rua, voltam a cometer crime, colocando a segurança, a vida dessas pessoas e suas famílias em risco, né? Então é muito mais claro, e pensando só no interesse, ainda que pensasse só no interesse próprio, era uma coisa que faria muito sentido a pessoa estar aberta para isso, né? Ela não pode achar que quando alguém vai para trás das grades, ela vai se livrar daquela pessoa. Essa pessoa volta para a vida em sociedade. Pelas legislações possíveis, uma minoria só que foge, são poucos, né? Perto da população total, mas as pessoas cumprem pena, as pessoas têm benefícios, há uma série de coisas. Ou você ajuda a transformá-las, ou você acaba correndo outro tipo de risco, né? Por interesse próprio, mas o que me move não é esse interesse próprio, é um olhar humanista, né? Todo ser humano tem a possibilidade de errar, de pagar pelo seu erro e de retomar uma vida no caminho do bem, né? Não, é verdade. E outra coisa, né? A gente não, eu nunca na minha vida, eu acho que você também não, e acho que a grande parte do nosso público também não acha que bandido bom é bandido morto, não. Bandido bom é bandido recuperado. Recuperado, esse é o bandido bom. E volta a produzir em sociedade. Volta para produção em sociedade, volta muito mais consciente do que fez, porque já pagou, porque ficou privado da sua liberdade, que é uma coisa terrível, né? Ficou no inferno. Meu amigo, ir para a cadeia no Brasil é ir para o inferno. Dependendo onde o camarada for. Ele vai para o inferno. Pro inferno. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ir para a cadeia. Não vem com esse papo furado, não. Ah, porque é bom. Não é bom, não. Ele vai para o inferno. E agora, se ele puder pagar isso de uma maneira fantástica, que é por meio da leitura, que ele reconhecer o mundo, se ele se prontificar a mudança, que coisa bacana, claro. Sensacional. O Carlos, que eu dei exemplo agora há pouco, ele voltou para a vida em sociedade muito melhor do que ele foi, mas infinitamente melhor. Hoje ele trabalha para convencer parceiros antigos, a meninada nova de hoje, os sobrinhos, vizinhos, todo mundo, por que não pode entrar nesse mundo que ele entrou um dia, do crime, né? Começou com um pouquinho de droga ali, depois começou a fazer crimes maiores para poder pagar o vício, depois o vício ficou muito maior, começou a praticar crimes maiores, aí entra para um grupo, aí o grupo leva a praticar outras coisas mais sérias ainda e tal, e hoje ele vive para convencer, para mostrar que o quão importante é ficar no caminho do bem, né? E esse negócio, essa ideia que você teve de falar para ele do futebol, foi muito legal, e isso me lembra um aluno que eu também tive. Você não estava preso, tá? Mas estava preso numa outra coisa. Ele estava preso na ideia de que leitura era chata. Eu falo, eu também, como professor de português, eu preciso fazer o meia-culpa, né? Porque foi criado nesse país um negócio horrível, chamado leitura obrigatória. Principalmente leitura obrigatória para vestibular. Quem inventou isso é apanhar de manhã, tarde e noite. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque você tira do aluno a beleza da leitura e passa a obrigação. Todo mundo gosta de comer, né? Mas já pensou você comer por obrigação? Eu falo assim, você gosta de lasanha? Tá, você come uma, duas, te dou 10 para comer de uma vez só e cobro. O que você vai fazer? Você não vai gostar nunca mais de lasanha na vida. Então é a mesma coisa do livro. O livro é uma coisa tão gostosa. Claro. O cara tem que ter prazer em ler, não ser obrigatório. Mas nós criamos isso. Isso é uma jabuticaba brasileira que a gente não consegue resolver. Quem sabe um dia melhor. Mas um aluno disse, eu acho muito chato ler. E aí eu perguntei para ele, o que você gosta? Ele falou, eu gosto de futebol. Eu falei para ele, se eu te dar um livro de futebol, você vai ler? Ele falou, vou sim. E eu fui em casa e peguei aquele Estrela Solitária do Rui Castro, que vai lá da vida do Garrincha. Livro. Entreguei para ele. Quando eu trouxe o livro era dessa grossura. O cara quase morreu. Ele falou, mas que isso, rapaz? Você tá me dando um livro desse tamanho, eu não gosto de ler. Eu falei, leia. Comece pelo menos. Daqui um mês, 2 meses, você me entrega, você não tem tempo para ler. Uma coisa mais engraçada é que na outra semana ele apareceu com o livro na mão. Eu falei, ixi, não leu, né? Ele falou para mim, tem outro? Tem outro?
Eu falei, mas por quê? Ele falou, adorei, eu quero ler outros. E aí eu falei, não tem. Aí eu dei o Heleno e fui passando outros livros de futebol. Claro. O cara se apaixonou por leitura. Por quê? Porque foi ler o que ele queria, que é gostoso. Claro. A gente precisa entender isso também. Os professores precisam entender, né? Eu editei esse livro, De Grande, justamente com essa preocupação. Não era nem a questão do preso, né? Porque o livro foi parar numa prisão, eu nem sabia direito o que tinha ido. Mas eu olhava para esses meninos do 8º ano, 9º ano, colegial, né, hoje ensino médio, e falava, pô, eles tem que pegar por algum lado, né? Então eu ia já na época da palestra em escolas e alguém me perguntava, gente que não queria ler, não queria saber de livros, queria ouvir a minha resposta para chancelar a escolha deles, né? Então eu falava, mas eu acho esses livros muito chato. Eu queria ler um livro de futebol. Tem livro de futebol? Sua editora tem? Depois de ouvir uma vez, 2 vezes, eu falei, pô, eu vou publicar um livro. Eu olhei e falei, esse tal de Ronaldinho, né? Na época não tinha surgido ainda nenhum Ronaldinho Gaúcho. O fenômeno que era chamado de Ronaldinho, falei, esse cara vai explodir, tem 16, 17 anos, 15 anos jogando esse futebol, ele vai estourar numa próxima Copa do Mundo. Então eu lancei antes da Copa. Por sinal, o livro, a família dele, os advogados dele, que acabaram depois todos presos, né, por outras razões, eles proibiram, entraram na justiça, recolher o livro. Foi um negócio na época. O livro saiu muito na imprensa por conta disso. Mas eu publiquei com esse objetivo. Eu falei, eu vou pegar a meninada que diz que não gosta de ler, vai pegar um cara que eles conhecem e gostam, vai pegar uma história de superação, então vai ter um 2 em 1. E deu certo, o livro vendeu mais de 20 mil exemplares. E que bacana, né? Essa é a função do editor. Porque você também é um editor, faz esse trabalho com uma fantástica competência. Não é à toa que o Galeno já foi homenageado na Feira do Livro em Ribeirão Preto, viu? Só para quem não sabe, o Galeno tomou conta aí de vários projetos do governo em relação à leitura, disciplinou em alguns, levou mais ferro do que qualquer outra coisa, né? Porque nesse país a gente está sempre na mão das grandes editoras, a gente nunca está na mão dos pequenos editores que sofrem pra caramba para colocar o livro no mercado. O livro já é difícil concorrer com o livro americano, que o sujeito... Um dia nós vamos trazer o Galeno para falar o que é um cara americano, né? Que o editor chega para ele e fala assim, eu preciso de um livro que vai contar a história de um sujeito que perdeu a perna num tubarão. E aí o camarada escreve uma porcaria qualquer lá que vai virar pro cinema e vende 10 milhões, 20 milhões de exemplares a custo baixíssimo. O sujeito fica rico, vira best-seller e o mundo compra aquilo. E não compra uma obra de alta qualidade, que custa às vezes um pouco menos, mas, bom, isso é uma realidade do livro no Brasil, não é? É uma boa conversa. É uma conversa que nós vamos ter. Nós vamos ter sim, viu, Galeno? Porque nós precisamos falar um pouco mais sobre livro no Brasil. Esse projeto que você teve, que está fazendo, é um projeto maravilhoso e mostra por que você está aqui, né? Por que você é uma das figuras importantes dentro do mundo do livro no Brasil. Não é Ribeirão Preto. Não é só Ribeirão Preto, não. No Brasil inteiro. O teu trabalho sempre foi um trabalho grandioso. E tá aí, ó. Tá aí esse trabalho e as pessoas estão conhecendo. Quer dizer, olha que bacana. E tem mais coisa por aí. O que vem por aí? O que a gente pode esperar dessa batalha dos livros? Tá, tem 2 projetos, bons projetos, que vale a pena uma conversa específica, pelo menos um deles, que é um clube de leitura. Eu estou abrindo 100 clubes de leitura para pessoas da terceira idade, com leitura em tablet, em e-book. Mas isso a gente conversa num outro momento. No campo do clube de leitura nos presídios, nós estamos organizando a Fundação Observatório do Livro da Leitura, que é uma fundação sede aqui em Ribeirão, que eu presido e faz ação nacional. A gente vai fazer uma jornada da leitura no cárcere. A gente vai reunir os melhores projetos de leitura com presos no Brasil para fazer uma transmissão e o encontro, dependendo do quanto que a gente conseguir arrumar de patrocínio, de doações para realizar, a gente faz ao vivo aqui em Ribeirão com transmissão online. Se o dinheiro não for suficiente, a gente vai fazer totalmente pela internet, como eu já tenho feito. Todo ano eu faço alguns eventos com 5, 6 mil pessoas pela internet no Brasil. Então a gente vai fazer, a gente está fazendo financiamento coletivo,
E as pessoas estão doando R$10, 50, 150, tem gente que doa 500, tem gente que doa 1.000, a gente está juntando. Foi muito boa a nossa entrevista, nós vamos trazer o Galeno mais vezes aqui para falar